Eu acho que eu toco aqui nos principais pontos para vocês do que seria aí em termos de da nossa, do que seria aí publicidade nativa e produção de conteúdo. Eu passo a palavra aí para o Everton falar um pouco de SEO aí, se a gente tiver no tempo. SEO para 2021, né? Vamos falar um pouquinho agora. O Vini falou já da parte paga, né? Vamos falar um pouquinho de orgânico, então. Bom, vamos começar falando aí. Temos três tópicos para ser discutido. Eu vou falar de dois deles. Primeiro, falando de publicidade nativa, né? O que é a publicidade nativa no contexto para geração de estratégia, né? Para geração de tráfego, para quem busca aí melhorar o tráfego para sua própria marca, dentro do seu site ou para os seus produtos, enfim, qualquer que seja a iniciativa que você tenha, a publicidade nativa, como o próprio nome diz, ela tende a aparecer com uma apresentação mais discreta, mais camuflada dentro do próprio site. Então, ao passo que você se depara muitas vezes na própria navegação na Open Web com banners tradicionais do tipo no topo, na lateral, você pode ver que eventualmente você vai encontrar, e eu vou fornecer alguns exemplos depois, mas você vai encontrar uma maneira um pouco mais discreta de ofertar essa publicidade nativa, porque ela tem uma maneira de se apresentar com que ela se integra de maneira sutil à interface do site, à interface do próprio parceiro, do portal, e aí a gente consegue criar aí um mecanismo que é muito interessante, que é a atenção, é gerar essa atenção de forma, como eu falei, mais discreta, mais sutil, não sendo tão impactante, não sendo tão agressiva no aspecto de experiência para o usuário, tá? Então, acho que primeiro falar dessa definição do que é a publicidade nativa é importante, nem todos de vocês conhecem, né? É importante falar também que, só volta um pouquinho o slide, por gentileza, só falar também que toda a publicidade nativa, ela tem um aspecto que ela basicamente ela se contextualiza àquela página que ela se encontra, né? Então, o conteúdo em si que aparece ali, ou até a própria publicidade, de algum jeito ela vai se integrar e se contextualizar aquilo, né? Então, ela vai receber algum tipo de segmentação, seja por interesse, por categoria, por comportamento, e isso também proporciona uma certa, como é que eu posso dizer o termo em inglês, né? Ele se torna mais friendly para o usuário, ele se torna mais amigável, a passo de que ele consegue se identificar ali dentro e continuar tendo a sua própria navegação, continuar tendo o seu próprio curso de navegação, sem perder a tração ali de quebra, né? De cliques e etc. Quando a gente fala um pouco de formatos que a gente encontra no mercado, então esses formatos tradicionalmente são poucos, basicamente, mas eu quero categorizar aqui para vocês duas coisas. A primeira é que você pode encontrar a nomenclatura de Native Ads sendo narrada até por empresas como Facebook, por exemplo, né? Então, eu falo para vocês, eu trabalho na Taboola, a gente tem a nossa própria ferramenta de Native Ads, e nós somos Native Ads do princípio ao fim, mas se você pegar o contexto do que é Native Ads, o próprio Facebook pode falar que ele tem uma ferramenta Native Ads, uma vez que ele coloca toda a publicidade dele dentro da sua plataforma logada, e aí você vê o próprio Instagram, ele absorve um formato muito parecido, que ele se integra dentro do próprio portal, dentro da própria interface do Instagram, tornando aquilo uma publicidade com uma identidade visual única. Só que quando a gente vai para a Open Web, que é basicamente a navegação aberta, você tende a encontrar sites que não necessariamente obedecem um padrão de interface, muito menos de design, etc. E aí que está o grande segredo, eu diria, que das plataformas que existem no mercado, né, entre outras do segmento como Outbrain, a AdWall, a Have Content e até a própria Taboola, do qual eu sou gestor de um time, a gente tem aí a possibilidade de criar dentro dela uma espécie de um quadrado, né, que ela basicamente se integra ali dentro
E aí, conforme esse anúncio ele é integrado dentro ali da interface do portal, do design do portal, a gente precisa, obviamente, criar uma programação que ela não necessariamente obedece aí a nossa interface, o nosso design, mas ele sim absorve a interface e o design do programação do próprio portal, tá? E aí a Taboola vem com esse mecanismo, com essa programação, que é facilmente implementado através de um código de programação aí, que a gente parte de parcerias com grandes portais aí, e a gente oferece código para eles, no formato de, obviamente, enfim, comercial, e aí a gente passa a ofertar publicidade dentro desses portais, tá? E qual que é o objetivo aí da que a gente faz, né, Native Ads? Por que a gente faz Native Ads, né? Então, acho que o grande objetivo de Native Ads é um pouco diferente do que a gente vê aí no mercado, quando você pensa em fazer mídia digital, né? Faz Google, Facebook, e você vai lá faz uma plataforma de search, porque você quer ser encontrado, porque a hora que você está digitando lá, quero comprar um sapato, quero vender minha casa, e você vai ter um resultado para aquilo, você faz native para gerar e despertar uma espécie de curiosidade e até mesmo um maior engajamento do próprio usuário para o tipo de conteúdo que você está gerando para ele. E eu vou entrar nessa parte de conteúdo mais para frente. Por quê? Porque a ideia do Native Ads não é necessariamente gerar imediatamente a conversão. Porque o Native Ads não necessariamente está ali no final do funil, né, como estratégia de final do funil. Ele está ali mais no meio do funil, como consideração, como engajamento. Obviamente, a gente também trabalha com Native Ads para topo de funil, né? Então, se você quiser fazer algum tipo de trabalho onde você tem aí um direcionamento mais forte na awareness, enfim, ampliação aí da exposição da marca, você também consegue fazer esse tipo de trabalho, obviamente criando aí peças e obviamente artigos que dão a entender que você quer falar sobre a marca, que você quer melhorar a exposição da marca, mas não necessariamente, como eu falei, gerando a conversão. E é óbvio também que a gente consegue trabalhar com o final de conversão através de outras ferramentas, através de outras features dentro da plataforma, mas essencialmente a Taboola vai trabalhar o meio do funil ali, gerando maior engajamento e, obviamente, publicidade nativa gera tração no meio do funil ali na área de consideração. Quando a gente pega a publicidade nativa e a gente vê a diferença entre o que é a nativa e o que são os banners tradicionais, eu coloquei aqui 2 exemplos, né? Então, se vocês notarem a imagem de cima, do lado direito, você vai ver sempre a publicidade nativa apresentada com uma imagem e um título. Tá? Então, imagem e título. E logo ao passo que você vê o banner embaixo, como outro exemplo, que já é alguma coisa mais impactante. Você tem a imagem, mas você tem o título dentro da imagem. E, geralmente esse título já pode vir com uma chamada de conversão, de preço, uma chamada mais agressiva e etc, para que você clique. Então eu queria colocar aqui a maneira como as duas coisas são feitas. Uma ela é muito mais, assim, como eu posso dizer, muito mais camuflada no sentido de apresentação, e a outra é muito mais diretiva. E por que eu falo disso? Porque quando a gente... E essa, obviamente, é uma dos grandes motivos da publicidade nativa ter nascido, as pessoas tendem hoje em dia a ignorar mais o banner do que as próprias matérias que são recomendadas pelos portais. Então a gente teve aí, nesse ano de 2020, lá em março, uma pesquisa e a gente pôde constatar que as pessoas confiam 4 vezes mais em publicidades no site de notícia do que em mídias sociais ao redor do mundo. Além disso, a gente também sabe que 52% dos banners, dos anúncios nativos, eles são mais vistos do que banners. E um outro terceiro ponto que é importante destacar também é que os ad blockers, eles têm hoje em dia menos, eu não vou dizer que 100%, mas eles têm menos influência na capacidade de bloquear aí anúncios nativos para o próprio usuário final. Então, se você pensar numa estratégia aí de mix de marketing, e pode avançar o slide, que daí eu já entro na próxima etapa, a gente entende como que funciona isso dentro do funil do plano de mídia. Então, se você parar para pensar,
Eu estou criando ali minha estratégia de mídia, eu estou pensando em o que eu vou fazer em cada uma das etapas. Você vai encaixar a publicidade nativa no momento em que você quer conversar com o seu target, com o seu público-alvo, de uma forma mais espontânea, que gera maior engajamento, que gera uma atenção, que gera qualidade de atenção, que promove a sua marca, que promove o seu produto, que não necessariamente vai chamá-lo para alguma ação, mas que vai despertar a curiosidade dele para. E aí, falando um pouco de métricas, em como que a gente avalia a publicidade nativa, basicamente o que a gente olha, tá? A gente sempre vai olhar a quantidade de cliques que teve naquele anúncio, ou seja, CTR, a gente vai olhar tempo de engajamento daquele, obviamente, depois do clique, então dentro do site. Bounce rate também é outra métrica importante, porque se ele clicou, ele ficou mais tempo no site, quanto tempo ele ficou, ou ele saiu imediatamente, porque o conteúdo não era relevante, isso obviamente tem a ver com o tipo de público, a narrativa que você tem feito ali dentro. Uma outra coisa também, se você for parar para pensar, obviamente, a qualidade, né? A qualidade do lead ou da venda que você faz. Então, isso também é avaliado caso você tenha uma campanha de performance. E aí, falando um pouco de conteúdo, que é a segunda parte do nosso bate-papo aqui, pode avançar um slide, por gentileza? A gente passa por mais algumas estratégias que te ajudam aí a alavancar o volume de tráfego para você, enfim, para sua marca, para o seu site e por aí vai, né? Então, o que é essa produção de conteúdo hoje em dia? Trabalhar aí de forma super criativa em coisas que gerem interesse hoje para o usuário, para o seu target, para o seu público, e que tenham qualidade, obviamente, que tenham uma série de informações relevantes para ele e que você possa agregar tudo isso de uma maneira com que o seu target vai encontrá-lo. Através do quê? De blog, de mídias sociais, e esses são os formatos que a gente geralmente apresenta, né? E-books, imagens, infográficos, vídeos, são maneiras como você pode apresentar esse material para o seu usuário. Como é que eu produzo esse conteúdo relevante e com qualidade? A maneira como a gente faz isso pode ser trabalhado de 2 ou 3 formas, mas basicamente você pode ter sua equipe interna fazendo isso. A sua equipe interna, obviamente, teria que ser multitask, porque pessoas que fazem textos bons não necessariamente sabem editar vídeos muito bem, então você teria que ter mais de uma pessoa trabalhando nesse aspecto, ou então terceirizar esse trabalho para uma empresa, o que geralmente o mercado absorve bem. Ou ainda você tem um combo das duas coisas ali, que obviamente é um mix entre ter uma parte da equipe interna direcionando esse terceirizado que vai executar isso aí para você. E quando você pensa em o que você deve ter em mente para fazer a criação desse conteúdo, eu acho que passa aí por algumas coisas do tipo conhecer muito bem o seu público, se organizar dentro de uma rotina de criar esse documento, de criar esses materiais, ter um entendimento básico aí de SEO que o Everton vai tocar depois. Obviamente, ter um conteúdo de qualidade que vá trazer uma informação relevante para o seu usuário, acompanhar essas métricas. O que é acompanhar essas métricas? Putz, gerou engajamento, teve um número bom de views, teve um número bom de cliques. Fazer networking com pessoas do mercado, com pessoas que entendem disso, e você poder ir atrás desse material, atrás desse conteúdo. Por quê? Porque isso vai te ajudar a manter as ideias fluindo e, obviamente, buscar muita referência, tá? A estratégia de conteúdo para geração de tráfego, ela está amarrada intrinsecamente com a parte da publicidade nativa. Quando você gera conteúdo, você pode fazer com que esse conteúdo seja divulgado, e a melhor maneira para que ele seja divulgado é através da publicidade nativa. Eu acho que eu toco aqui nos principais pontos para vocês do que seria aí em termos de do que seria aí publicidade nativa e produção de conteúdo. Eu passo a palavra aí para o Everton falar um pouco de SEO aí, se a gente tiver no tempo. SEO para 2021, né? Vamos falar um pouquinho agora, o Vini falou já da parte paga, né? Vamos falar um pouquinho de orgânico, então. Não quero entrar muito na parte básica de SEO, de otimizações para mecanismos de busca. Para isso já está ali no slide uma página que a gente tem que é completa sobre o assunto. Inclusive, se você jogar no Google ali por SEO, vai estar ali nos primeiros resultados, que tem tudo que você precisa saber sobre o assunto. Se você não sabe nada, se você sabe pouco,
Até para quem é um pouco mais avançado, com certeza vai ter alguma informação relevante. Mas o que eu queria trazer agora é principalmente o que a gente tem já programado para 2021. Eu trouxe um print de um tweet aqui da equipe do Google, que em maio de 2021 vai estar lançando uma atualização e que vai pegar principalmente em 3 pontos ali, que é o que está no próximo slide, que eu detalhei um pouquinho mais, que são coisas relacionadas à experiência do usuário, que vão entrar na atualização principal ali do Google. Então, hoje o Google já olha para tempo de carregamento, o Google já olha para segurança, já olha para vários pontos ali relacionados ao site, e agora eles vão olhar também para mais 3 pontos ali, que é o LCP, é o Largest Contentful Pain. Os 3 pontos em verde, então, né? O tempo de carregamento não necessariamente é o tempo de carregamento completo do site, mas é o tempo que leva para o usuário conseguir trabalhar um pouco no site. O segundo ponto ali, o First Input Delay, basicamente é o quanto tempo leva de uma interação que o usuário faz no site até ela se concretizar. Às vezes é ir de uma página para outra, clicando em um link interno, ou até expandindo ali um texto que tá comprimido ali no acordeon, por exemplo. E o outro ponto, que é o Cumulative Layout Shift, tem a sigla ali CLS, está mais relacionado à parte de interação do site. Então, Rafa, pode passar o slide aqui que eu vou detalhar um pouquinho mais eles. Então, o primeiro ponto, né, Largest Contentful Pain, trouxe aqui algumas métricas que a gente pode estar acompanhando, quando é bom, quando é adequado e quando está ruim. No próximo slide, eu trouxe algumas coisas que dá para a gente fazer para melhorar isso. Então, remover script de terceiro, rever a hospedagem do site, habilitar o lazy load, remover os elementos grandes que tem na página e minificar o CSS. Lembrando que essa apresentação ela vai ser disponibilizada para todo mundo. Se eu não me engano, o link está ali nos comentários. Pode passar para o próximo ali, Rafa, que é o próximo ponto, o First Input Delay. Então, está mais relacionado à interação no conteúdo do site. Pode passar para o próximo ali, onde tem as dicas de otimização. Algumas dicas, então, né? Minimizar o adiar JavaScript, remover script de terceiro desnecessário, às vezes um script de Facebook ou coisa do tipo, e usar o cache de navegador, também pode ajudar. E o último ponto, que é o CLS, no próximo slide eu trouxe um exemplo do que para ficar um pouquinho mais claro como que ele funciona, né? Quem nunca entrou num site e na hora de interagir ali o site desceu, carregou alguma coisa e deu ruim. Então é basicamente para evitar essa experiência ruim que o Google traz esse posicionamento ali do conteúdo se mover durante a navegação, né, que acaba atrapalhando a experiência do usuário. Então, alguns pontos que a gente pode trabalhar isso, eu coloquei ali no próximo slide. Tem um size attribute definido para os tipos de mídia. Se o site trabalha com anúncios, o Vini já mostrou alguns exemplos ali de anúncios antes, é importante ter já o espaço reservado para esse anúncio não carregar no site ali enquanto a pessoa está na experiência. E se caso surjam novos elementos no site, eles surgirem abaixo da dobra ali, abaixo da rolagem, para não atrapalhar a experiência do usuário, né? Na dúvida, o Google PageSpeed Insights, ele traz todos esses 3 pontos ali no relatório, então eu destaquei ali no print, coloquei uma flechinha em cada um deles, e inclusive embaixo ali no relatório ele vai trazer pontos de melhoria. Então tudo que eu falei aqui que são possibilidades de melhoria, o PageSpeed Insights é uma ferramenta simples que vai aprofundar um pouco mais. O próprio Google Search Console ele traz também essas métricas por padrão e ajuda a gente a ter o site otimizado ali, lembrando que em maio de 2021 começa o rollout dessa atualização do Google, então a hora é agora para a gente correr atrás aí, deixar o site redondinho. Não falei do básico do SEO, se você quiser cobrir a parte básica, busca lá por SEO no Google, tem a página da RD que está bem completa sobre o assunto, a gente pode mandar aqui no chat depois também para vocês. Lá tem tudo sobre o assunto, a gente tem uns e-books também que aprofundam bastante sobre SEO, mas para quem já trabalha, para quem já tem um site, quer estar preparado para 2021, minha dica é
cara, joga o site lá no PageSpeed Insights, dá uma olhada nessas 3 principais métricas, que isso vai fazer diferença no ano que vem.